Irmãos, estamos novamente aqui para adorar ao Senhor, estudando um pouco mais da palavra de Deus e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, todos juntos, para a honra e glória do Senhor. Creio que Deus tem nos abençoado, nos fortalecido neste momento de dificuldade, neste momento de isolamento. Temos orado, e sei que outros irmãos estão orando também por aqueles que têm se infectado. Vamos continuar orando, suplicando ao Senhor, para que Deus esteja tendo misericórdia de nós e cuidando de nós nesse momento tão difícil. Espero que todos estejam aproveitando bem esse momento de pandemia. Alguns dizem que o ano está perdido, o ano de 2020 está perdido, mas na verdade para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, é uma grande oportunidade de conhecer mais a Deus, é uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo que virtualmente para muitas pessoas, de amar o nosso irmão, é uma oportunidade de estar mais perto de Deus, lendo a palavra, tendo comunhão com a família, comunhão em oração, orando uns pelos outros. Irmãos, temos muitas oportunidades nesse momento de isolamento, de pandemia, para podermos crescer mais, glorificar o Senhor nosso Deus e sairmos bem melhor. Sei que não é um momento fácil, não é um momento simples, um momento difícil para muitas pessoas, especialmente aquelas que têm ficado doentes. No entanto, temos que compreender as coisas ao nosso redor à luz da revelação do Senhor nosso Deus, da palavra de Deus. E hoje estamos aqui para dar continuidade aos estudos sobre o livro do profeta Jonas. É a segunda mensagem, a última mensagem desse livro tão curto. Um livro curto, mas extremamente profundo. Desde o início dessa série de mensagens sobre o livro do profeta Jonas, nós procuramos enfatizar que o livro, embora tenha Jonas como um personagem principal, o personagem que mais ressalta nesse livro é o Senhor nosso Deus. O livro trata mais de como Deus age, de como Deus é, do que mesmo do profeta Jonas. Jonas, ele realmente existiu, ele escreveu esse livro após os eventos que aconteceram, quando ele sai de Nínive e retorna para Jerusalém. Entendemos que Jonas deve ter crescido bastante nessa experiência e nós nos identificamos com Jonas em muitos aspectos. No capítulo 1 nos identificamos com Jonas no sentido de que muitas vezes na nossa vida tentamos fugir da vontade de Deus. Nos identificamos com Jonas quando oramos no capítulo 2, suplicando misericórdia a Deus, e Deus tem misericórdia de nós, nos restaura, nos salva, e no capítulo 3 nos dá uma segunda oportunidade. E assim como Jonas pregou a salvação para os perdidos de Nínive, nós também pregamos a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que necessitam, certamente necessitam da salvação do Senhor Jesus. E hoje vamos observar o capítulo 4, onde mais uma vez o nome de Deus, a pessoa de Deus será ressaltada, e nós vamos perceber em Jonas muitos dos elementos que nós temos muitas vezes guardados na nossa vida. Queremos então, no capítulo 4 do livro do profeta Jonas, perceber a ideia de que Deus é o nosso padrão de misericórdia. Ter misericórdia das pessoas não é fácil. Procuramos nos medir com padrões humanos de ter misericórdia das pessoas, mas na verdade Deus é o nosso padrão de misericórdia, no sentido de que nós devemos imitar Deus. Sabemos que nunca vamos ser como Deus, misericordiosos como Deus, mas temos que buscar o padrão que é Deus, o padrão de Deus. Lembrando que misericórdia é a mesma coisa que ter compaixão, é uma forma de amor, uma expressão do amor. A misericórdia, de uma maneira simples de ser compreendida, significa você não dar àquela pessoa o que ela merece. A pessoa lhe fez um mal, ela merece ser punida pelo mal, mas você não vai dar aquele mal para ela, você perdoa, você procura dar chance e oportunidade para aquela pessoa se arrepender, para que ela mude, para que ela melhore. Assim é o Senhor nosso Deus diariamente conosco. Ele nos dá oportunidades, muitas oportunidades de arrependimento. Assim Deus foi com Jonas, deu várias oportunidades para que Jonas crescesse. E imagino eu que depois desse livro que Jonas escreveu, ele deve ter crescido bastante
no conhecimento de Deus, no conhecimento da vida com Deus e conhecendo a si próprio. Então, a ideia que nós queremos destacar de Jonas capítulo 4 é que Deus é nosso padrão de misericórdia. Vamos observar 3 verdades neste capítulo 4 e para isso vamos ler todo o capítulo 4, é um capítulo curto, um capítulo de 11 versículos, lendo esse texto, depois vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Diz assim Jonas 4, verso 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Perceba então que neste capítulo há um fechamento do livro do profeta, e nós queremos perceber a mensagem completa desta obra, deste livro tão maravilhoso, que nos faz chegar mais perto de Deus, compreender mais quem é o Senhor nosso Deus. Então, primeira verdade que nós vamos estudar no capítulo 4, sobre Deus é nosso padrão de misericórdia. A primeira verdade é que não devemos viver sem ter misericórdia dos perdidos. Nós, desde o momento em que nos convertemos, passamos a ter uma vida maravilhosa e excelente com o Senhor Jesus Cristo. Não uma vida sem problemas, o que é impossível, mas uma vida maravilhosa com o Senhor, cheia de bênçãos, cheia de conforto, até mesmo, principalmente nas dificuldades, o Senhor tem nos confortado, nos sustentado e nos fortalecido. Mas aqueles que não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, estão vivendo perdidos nas trevas do pecado, achando que estão no caminho certo, num caminho de felicidade, pelo menos muitos acham, num caminho de realizações pessoais, profissionais, materiais, mas na verdade estão caminhando para o inferno, porque estão colocando no lugar de Deus deuses falsos, ídolos deste mundo, ídolos de outras religiões, o que tem prejudicado certamente a sua caminhada e intensificado o sofrimento dessas pessoas. Por isso, nós temos que atentar para esta primeira verdade do capítulo 4. Não podemos viver sem ter misericórdia dos perdidos. Jonas não teve misericórdia do povo de Nínive. Jonas queria ver os ninivitas condenados, destruídos, porque era um povo idólatra, era um povo violento, certamente um povo promíscuo, como nos apresentam estudos arqueológicos sobre a cultura dos assírios, um povo que era contra Deus e gostava da vida de pecado. Na cabeça de Jonas, aquele povo deveria estar sofrendo no inferno, aquele povo deveria ser destruído pelo poder de Deus. A atitude correta de Deus na cabeça de Jonas era que aquele povo fosse completamente destruído. Olha a reação de Jonas ao que aconteceu no capítulo 3, Jonas 4, verso 1, que acabamos de ler, diz assim: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou
irado. Jonas ficou irado com o quê? Relembrando o capítulo 3, Jonas foi pregar a Nínive, ele teve um recomeço, e ao pregar a mensagem de Deus aos ninivitas, todo o povo se converteu, se arrependeu dos pecados, se converteu ao Senhor, deram provas de conversão a partir das suas obras. Todo aquele povo buscou ao Senhor arrependido para que Deus não destruísse sua cidade e as suas vidas ali. O próprio rei dos ninivitas também se converteu, se arrependeu ao Senhor. Todos encontraram o perdão de Deus, a salvação no Senhor devido à pregação de Jonas. Jonas, ele agiu de maneira diferente do que era costume no Antigo Testamento. Jonas foi o primeiro profeta, pelo menos que está registrado na Bíblia, no Antigo Testamento, o primeiro profeta a pregar fora de Jerusalém, fora de Israel, para um povo idólatra, um povo gentílico. E não houve outro profeta sim, ao que nós saibamos, porque no Antigo Testamento o padrão da obra missionária era eram os idólatras, os gentios, irem atrás do Senhor, olhando o testemunho de Israel. Era um movimento de fora para dentro de Israel. Então essas pessoas, esses idólatras, eles olhavam o testemunho de Israel, olhavam a vida da nação e a partir daí conheciam o Deus de Israel, e muitos eram convertidos dessa forma. Um profeta sai de sua cidade e ir a outra, proclamar a mensagem de salvação, e junto dela, no caso de Jonas, uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição, é algo realmente atípico. Não era comum, não acontecia ali naquele momento. Então perceba que Jonas, ele não queria a salvação do povo. Ele deveria estar feliz, ele deveria estar alegre, porque a sua obra, a sua missão, o ir pregar aos ninivitas, trouxe excelentes resultados. Qualquer missionário da modernidade, da era da igreja, estaria extremamente feliz, porque foi pregar numa cidade de mais de 120 mil habitantes e se converteram praticamente todos os habitantes daquela cidade. Houve um grande avivamento ali. Era necessário essa extrema felicidade, era a resposta natural para quem prega o Evangelho. Mas para Jonas não foi assim. Ele ficou extremamente desgostoso, como é dito no capítulo 4, verso 1. Ele ficou extremamente desgostoso e irado. Olha, Jonas 3:10, o final do capítulo anterior diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus não destruiu a cidade, porque aquele povo se arrependeu. O Senhor Jesus nos evangelhos atesta que realmente os ninivitas se converteram e estarão com o Senhor no céu, no novo céu e na nova terra. Perceba então que Jonas estava com um coração completamente corrompido pelos seus próprios pecados, estava distante de Deus. Apesar de ter um recomeço, apesar de ter feito a vontade de Deus, Jonas não estava satisfeito com a atitude de misericórdia de Deus. Veja que absurdo, algo muitas vezes incompreensível a nós que estamos lendo essa profecia. Olha então Jonas 4, verso 2. E orou ao Senhor, Jonas orou a Deus e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Perceba, então, que Jonas, ele ora a Deus e expressa para o Senhor os seus sentimentos e os seus pensamentos. Além de Jonas não ter misericórdia daquele povo perdido, além de Jonas está irado e desgostoso porque Deus não destruiu aquele povo, Jonas queria a destruição do povo, Jonas estava irado porque Deus teve misericórdia daquele povo. Jonas ainda se auto-justifica, ele justifica o pecado que cometera no capítulo 1, o pecado de fugir. Então Jonas está dizendo: Senhor, foi por isso que eu fui para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e o Senhor ia converter esse povo. E eu não queria esse povo convertido, por isso fugi. Olha que absurdo. Ele está justificando os seus erros baseado na misericórdia de Deus. Ele está
transformando o que foi pecado em algo correto, e o que é certo, a misericórdia de Deus para um povo perdido, em algo extremamente errado. Olha, irmãos, o que Jonas faz aqui é um absurdo para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. No entanto, nós somos muito parecidos com Jonas. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, quando somos atingidos, magoados, nós queremos vingança, nós não queremos a misericórdia. Nós queremos olho por olho e dente por dente, nós não queremos dar o perdão. Deus quer que nós perdoemos. O Senhor quer que nós estejamos estendendo a mão àqueles que nos maltratam, nos machucam, especialmente quando são da nossa própria família, quando são nossos irmãos em Cristo, na nossa própria igreja, quando são aqueles que estão mais próximos de nós. Nós temos que aprender a ter misericórdia. E racionalizamos o nosso pecado para não sermos misericordiosos como Deus. É o caso de Jonas. Jonas, ele racionalizando o pecado. O que é racionalizar o pecado? É dar razões, é tornar razoável, é apresentar argumentos lógicos para justificar a prática daquele pecado, mesmo sendo evidente que é um pecado e que é contra a vontade do Senhor nosso Deus. E dentro desta racionalização do pecado, o que é que Jonas faz e nós fazemos também? Colocamos o que é certo como errado. O ato de Deus ser misericordioso com os perdidos é um erro na cabeça de Jonas. Está errado. Por isso que Jonas está desgostoso e está irado. Daí, irmãos, é importante refletirmos sobre algo fundamental para a nossa vida, a palavra de Deus. O que é que torna algo certo ou errado? O que é que faz a misericórdia de Deus ser certo ou errada aos nossos olhos? Tem que haver um padrão, tem que haver uma bússola, um norte, um orientador, um fator orientador. E este fator é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Entendemos pela revelação de Deus neste livro do profeta Jonas que a misericórdia de Deus é o correto, que Deus ser misericordioso é a verdade, é o que nós devemos buscar na nossa vida, é o padrão a ser imitado. E que Jonas, quando não tem misericórdia daquele povo perdido, está pecando contra o que Deus é e contra o que Deus faz. Podemos destacar pelo menos uma coisa de Jonas aqui, a sua honestidade diante de Deus. Ele é honesto, ele é sincero, sinceramente errado, honestamente pecador, mas pelo menos nisso ele é honesto. O que nós também devemos ser honestos para com o Senhor nosso Deus. Jonas rejeita aquele povo, prega para o povo, muito provavelmente pregou com desgosto, pregou sem vontade, pregou na intenção de que Deus destruísse aquele povo, mas quando viu a conversão ficou irado e desgostoso. E, além de tudo isso, acrescenta aos seus pecados a autojustificação do erro que cometera no início. Então, nós lemos o capítulo 2 e entendemos que Jonas está arrependido. Eu não duvido que ele tenha se arrependido mesmo. Então, no capítulo 3, ele vai fazer a vontade de Deus, é bem sucedido, porque Deus teve misericórdia daquele povo, mas no capítulo 4, Jonas tem uma grande recaída. A nossa vida é assim, é cheia de altos e baixos. E lembre-se, Jonas, ele era um homem de Deus, Jonas era um profeta, Jonas conhecia a palavra de Deus. O fato de conhecermos a Bíblia, o fato de termos comunhão com Deus, não nos exime de tomarmos decisões erradas e contra a vontade de Deus nas nossas vidas. Daí, esta ser a verdadeira batalha espiritual. A batalha espiritual está dentro de nós, no nosso coração, para não somente compreendermos a vontade do Senhor, como principalmente aceitarmos essa vontade na nossa vida e, mais importante ainda, praticar esta vontade, mesmo quando muitas vezes não queremos fazer a vontade do Senhor. Observe ainda no capítulo 4, o verso 3 do livro do profeta Jonas. Versículo 3 diz: Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Perceba que Jonas, ele estava com tanto desgosto, ele estava tão irado, que ele preferia morrer. Parece estranho o profeta querer tirar a própria vida, porque Deus não teve misericórdia daquele povo. Mas o que aconteceu aqui na vida de Jonas foi um colapso.
ele não conseguia mais compreender a realidade a partir do que Deus havia feito. Na cabeça de Jonas, pessoas ruins, pessoas más, idólatras, um povo que não é Israel, isso na cabeça de Jonas, deveria ser destruído por Deus. Porque Deus fez isso na antiguidade. Deus destruiu os de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio. O mundo chegou no ápice de pecado. Então, na cabeça de Jonas, e talvez até na nossa própria cabeça também, Deus tem que destruir completamente os maus. Deus tem que punir aqueles que estão perdidos e contra a vontade de Deus. E, obviamente, isso não deixa de ser verdade. Porque Deus fez isso na Bíblia. Deus é o justo juiz. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele pune e emite a sua justiça, o seu juízo a quem Ele quer, obviamente. Mas o fato é que Deus também é misericordioso e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E neste caso, Deus quis ter misericórdia dos ninivitas e converter o coração dos ninivitas do seu mau caminho para que se arrependessem do seu pecado e buscassem ao Senhor. Então, Jonas ele não conseguia ver razoabilidade nisso. Jonas ele não teve essa inteligência espiritual que vem de Deus, vem da vontade de Deus, da comunhão que nós temos com Deus. Ele não conseguia ver isso, então ele não via sentido na vida. Naquele momento ele não viu sentido na vida. O que adianta viver se esse povo não foi punido por Deus? Na cabeça de Jonas, Deus deveria estar muito errado. Deus estava tomando atitudes erradas, mas como ele podia dizer isso para Deus? Se Deus não erra, então ele estava em confusão, conflito. E então ele diz, peço-te, verso 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, melhor me é morrer do que viver. Prefiro morrer do que ver esse povo sendo salvo e preservado. Que tamanha maldade estava no coração de Jonas, porque ele não era misericordioso como Deus, porque ele não teve misericórdia daquele povo. Irmãos, quando nós não temos misericórdia das pessoas que nos fazem mal, ou que fazem mal a outras pessoas, pessoas más, pessoas ruins, nós nos afastamos do padrão de Deus. Uma pessoa que não tem misericórdia, que não tem um coração perdoador, que não trabalha isso na sua vida, sei que não é fácil ser assim, porque essa é uma característica de Deus, mas Deus quer que sejamos, nós temos o potencial, como crentes em Jesus, de sermos misericordiosos, de termos compaixão das pessoas más, das pessoas ruins, daqueles que cometem pecados terríveis. Nós temos a capacidade de ser assim, até porque temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, então nós temos que trabalhar isso em nossas vidas. Temos que trabalhar isso na nossa mente, no coração, no nosso espírito, o sermos misericordiosos com aqueles que estão perdidos, com todos ao nosso redor, e assim seremos cada vez mais parecidos com Deus. Embora Jonas esteja pedindo a própria morte, saiba que ele está se tornando cada vez mais infeliz à medida que ele se distancia do padrão de misericórdia de Deus. E quanto mais nos aproximamos desse padrão de misericórdia de Deus, tendo compaixão dos perdidos, compaixão das pessoas más, cada vez mais seremos felizes, certamente, no caminho do Senhor. Deus poderia ter ouvido a oração de Jonas e poderia ter matado Jonas. Deus poderia ter matado. Você quer morrer? Pois morra agora. Pronto. Deus poderia ter aniquilado a vida de Jonas ali e encurtado o seu período de existência aqui na terra. Mas o Senhor teve misericórdia de Jonas mais uma vez. Deus teve misericórdia dos marinheiros que se converteram no capítulo 1. Deus teve misericórdia de Jonas ao salvá-lo no grande peixe. Deus teve misericórdia do povo ninivita. E novamente aqui está tendo misericórdia de Jonas. Jonas então recebe uma pergunta de Deus no versículo 4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Essa tua ira se justifica? Essa sua ira tem razão de ser? Ela é lícita? Está certo você ficar irado? Imagine Deus perguntando da seguinte maneira: está certo você ficar irado porque eu perdoo ou abençoo quem você não gosta? Existe base para você ficar assim? Tem pessoas que muitas vezes nós não gostamos por várias razões e vários motivos. É razoável você não querer que Deus abençoe aquela pessoa, você ficar chateado, triste, porque Deus deu uma bênção ao ímpio e não deu para você? Isso é não ser misericordioso, isso é não ter compaixão das pessoas. Muitas vezes queremos só para nós,
não queremos que outros também recebam a bênção. Jonas não teve misericórdia dos ninivitas, nem se alegrou com a conversão deles. Há pouco o profeta estava no ventre de um grande peixe que o livrou da morte por afogamento. Deus teve misericórdia de sua vida, mas ele não era misericordioso com a vida de toda aquela cidade. Irmãos, não podemos viver sem misericórdia. Não podemos viver sem ter misericórdia dos perdidos. Essa é a primeira verdade que observamos em Jonas capítulo 4. A segunda verdade que lemos em Jonas capítulo 4 é que temos que valorizar, melhor dizendo, nós temos que ter cuidado para não valorizar somente o que nos interessa. Isso é um tremendo egoísmo. Essa é a segunda verdade. Cuidado para que nós não valorizemos somente aquilo que nos interessa. E foi o que aconteceu com Jonas. Deus ensinou a Jonas, Deus desvelou a Jonas a compreensão do que estava acontecendo no seu coração. Por que ele não tinha misericórdia dos ninivitas? Porque ele só valorizava o que interessava a ele. Lembre-se, quando Deus faz a pergunta, é razoável essa tua ira? Quando Deus faz essa pergunta a Jonas, Deus está sendo misericordioso e está dando oportunidade para que Jonas se arrependa mais uma vez do seu pecado. Como Deus é misericordioso. Deus está lançando uma pergunta a Jonas para que Jonas esteja refletindo sobre a sua situação de vida, para que Jonas esteja refletindo sobre o momento em que ele está passando ali. Agora temos que aprender, e é isso que Jonas deveria ter percebido nesse momento. Imagino eu que ele percebeu um tempo depois, mas temos que perceber e ter cuidado para não valorizar somente aquilo que nos interessa e vivermos nesse egoísmo. Quando valorizamos só o que nos interessa e somos egoístas, nós estamos propensos a não ter misericórdia dos outros, a não amar os outros. Olhe Jonas capítulo 4, verso 5. Jonas 4, 5 diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas acabou de orar a Deus, expressou a Deus a sua ira, o seu desgosto, justificou o seu pecado do capítulo 1 a partir da misericórdia de Deus, com base na misericórdia de Deus, e pediu a Deus a morte. Depois disso ele sai da cidade, ou já estava de saída da cidade, e ele vai para um local elevado, talvez um monte, para olhar toda a cidade de Nínive, que era enorme naquela época. E então o que Jonas faz? Uma enramada, vários ramos de planta ele prepara ali para cobrir-se do calor, para cobrir-se da quentura. Era uma região desértica, bem árida ali, o clima, e o sol era muito forte, e então ele repousou debaixo da sombra, olhando para a cidade. E o interessante no final do verso 5 é que ele ficou ali até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, depois dessa oração que Jonas fez de insatisfação, ele acreditava que Deus poderia mudar de ideia. Ele acreditava que Deus poderia chegar a destruir a cidade de Nínive, mesmo depois de toda a cidade ter se convertido. Veja como a mente de Jonas estava corrompida, deturpada, longe da verdade de Deus. E então ali ele ficou. E ali Deus mostrou a Jonas que ele não deveria valorizar somente aquilo que o interessava. Ele deveria valorizar as pessoas, mesmo aquelas que discordavam dele, que tinham outra fé, aquelas perdidas nos seus pecados, aquelas pessoas distantes dele. Olha ainda o verso 6, Jonas capítulo 4, verso 6 diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. É interessante que houve um debate muito forte na antiguidade, teólogos antigos, muito conhecidos, acerca de que Jerônimo era um desses teólogos que disputava nos seus escritos, seus comentários, para saber que tipo de planta era essa, que planta foi essa que cobriu a cabeça de Jonas e lhe deu um alívio, lhe deu
conforto, livrou do desconforto do calor. Essa planta foi uma bênção na vida de Jonas. Olha como Deus ensina. Para Deus ensinar um homem a ter misericórdia de outros perdidos, de outros homens que estão perdidos, Deus manda uma bênção. Uma bênção, no caso aqui, um conforto simples. Jonas estava ali naquele monte, no sol, no calor, e então cresce uma planta e passa o dia trazendo sombra para Jonas. Mas, como é que Deus ensina o homem a ter misericórdia dos outros? Deus tira a bênção, para que o homem valorize a bênção que recebeu e queira que os outros também sejam abençoados. Olha Jonas capítulo 4, verso 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Segunda vez que Jonas pede para si a morte. Ele acha melhor morrer do que viver. Por quê? Realmente um motivo muito banal. Porque o sol estava muito quente na sua cabeça e o verme comeu a planta que lhe trazia o conforto, e então ele sentiu todo o calor ali do deserto na sua cabeça, um sol extremamente forte, e ele não gostou do desconforto. Basicamente, nesta pequena história, pequena lição que Deus dá a Jonas, Deus está querendo mostrar para Jonas que ele tem que valorizar aquilo que realmente é importante. Ele colocou um extremo valor sobre aquela planta, uma planta que trouxe um conforto momentâneo, transitório, e ele valorizou, ele gostou, ele achou muito bom aquela bênção, aquela situação de tranquilidade, de conforto, mas quando aquela bênção foi retirada, ele já ficou irado, ele já pediu a morte novamente. Ou seja, Jonas só se preocupava com aquilo que era do seu interesse. Ele não observava o interesse dos outros. Ele não observava a vida dos outros, no sentido positivo dessa expressão. Ele não estava preocupado com a felicidade das outras pessoas, com o destino eterno das outras pessoas. Ou seja, ele não queria saber se os ninivitas iam para o inferno ou não, se os ninivitas estavam longe da vontade de Deus ou não. Ele estava preocupado com os interesses dele, do seu povo, da sua nação, das suas coisas. Ele não tinha misericórdia dos perdidos, misericórdia daqueles que eram contra o seu modo de pensar. Então, Deus retira aquela planta exatamente para que Jonas compreendesse que era necessário ter misericórdia dos perdidos. Analisemos um pouco essa atitude de Jonas diante dos ninivitas. Lembre-se, Jonas era um profeta de Deus, Jonas era um homem de Deus, Jonas conhecia a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus, Jonas teve revelações de Deus, ele revelou ao rei Jeroboão, vimos isso logo no primeiro capítulo desse livro. Jonas não está registrado no primeiro capítulo, mas nós apresentamos essa informação na mensagem sobre o primeiro capítulo, quando Jonas ele revela a Jeroboão que Deus vai abençoar a nação de Israel, e realmente Deus dá prosperidade financeira e econômica para Israel. Deus faz Israel crescer militarmente em muitos aspectos, ou seja, Jonas era um homem usado por Deus. Jonas recebia a palavra de Deus, tanto que recebeu o privilégio de ter a missão de pregar o evangelho aos ninivitas. Mas lembre-se, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo conhecendo a palavra, recebendo revelação de Deus, usado por Deus, Jonas era um pecador. Ou seja, todos são pecadores, inclusive os homens de Deus. E todos podem vir a cair. Não estou justificando, nem dizendo que é correto um homem de Deus cair. Mas acontece. E por isso devemos estar sempre vigilantes. Por isso a Escritura diz: aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Então não ache que porque você é um crente fiel e dedicado, lê a sua Bíblia todo dia, ora e participa das atividades da Igreja do Senhor Jesus Cristo, prega o Evangelho e faz discípulos, não significa que por conta disso você não está propenso à queda. Cuidado, isso é um engano, achar que somos fortes demais. Não somos pecadores. Jonas era um pecador e mesmo sendo um homem de Deus, usado por Deus, conhecedor da palavra de Deus, ele fugiu de fazer a vontade de Deus e cometeu seu primeiro grande pecado aqui.
Um homem que não teve misericórdia dos perdidos. Jonas não tinha misericórdia dos ninivitas, não teve prazer em vê-los salvos, em vê-los confessando o Senhor, seu Deus. Ele estava com a perspectiva errada da vontade de Deus, do ser de Deus, especificamente no que é a misericórdia. Jonas foi um homem que somente se alegrou quando seus desejos pessoais foram satisfeitos, quando teve conforto, a partir daquela planta que lhe deu sombra no meio daquele deserto. Perceba então que Jonas é uma figura de um pecador típico, como muitos de nós somos. Só nos alegramos quando os nossos interesses pessoais são satisfeitos. Valorizamos somente os nossos interesses pessoais. A nossa alegria, muitas vezes, está centrada no dinheiro que ganhamos, num bem que compramos, numa realização que fizemos. Nossa alegria não está baseada na compaixão, na misericórdia, em ver outros seres humanos abençoados por Deus, inclusive o ímpio, o idólatra, o pervertido. Quando Deus tem misericórdia dele, Deus o abençoa, significa que Deus está dando oportunidade de salvação para aquela pessoa, para que ela perceba como Deus é maravilhoso e amoroso e como é bom viver debaixo da mão do Senhor nosso Deus, do favor do Senhor nosso Deus. Irmãos, temos que aprender a nos alegrar, não somente com as pequenas coisas que valorizamos, mas temos que aprender a nos alegrar sendo misericordiosos, nos alegrar com a bênção que chega até as outras pessoas. Ou seja, é uma luta contra o egoísmo do nosso coração, é uma luta contra o nosso próprio eu. E não é fácil, é uma luta por toda a vida, mas não devemos chegar na situação em que Jonas chegou aqui. Temos que lutar para não cairmos nos erros que o profeta Jonas caiu, o de não ter misericórdia de toda uma nação, mas ter misericórdia, ter compaixão, ficar doído porque aquela plantinha ela foi morta. Olha então que Jonas novamente pede a morte, porque ele não vê razão para isso. Muito provavelmente na cabeça de Jonas funcionava da seguinte maneira: um povo idólatra é abençoado, e eu, um profeta de Deus, Jonas pensando, e eu, um profeta de Deus, não sou abençoado. Provavelmente essa era a lógica errada da vida de Jonas, uma lógica desequilibrada, onde ele coloca em pé de igualdade a vida de um povo e a vida de uma planta, quando na verdade a vida de um povo obviamente, exageradamente, hiperbolicamente muito mais importante do que a vida de um vegetal. E Jonas só teve apreço pela vida daquele vegetal porque era do seu interesse, porque trazia conforto a ele. Irmãos, essa é uma reflexão muito profunda que nós temos que fazer na nossa vida. Lutar contra os nossos interesses pessoais, o nosso egoísmo. Muitas vezes buscamos somente aquilo que nos interessa. E de modo muito prático, vendo isso na igreja. Hoje a igreja do Senhor Jesus está isolada devido a esta pandemia, então está cada um na sua casa. Mas quantas vezes deixamos de ir à igreja porque não nos interessava? Aquele livro que o pastor está pregando não me interessa. A conversa dos irmãos da igreja também não é do meu interesse. Ninguém gosta do que eu gosto, ninguém faz o que eu faço. Então eu não me identifico com aquele povo. Logo, não quero ir à igreja. Isso é o discurso de um crente. Ou seja, de duas uma, ou a pessoa não é crente, porque não pode um crente não gostar de igreja, está inerente ao DNA espiritual de um crente no Senhor Jesus, congregar-se, querer estar na igreja, ou é um crente que está muito longe da mente de Cristo, da verdade de Deus. Muitas vezes jovens deixam de ir para o retiro espiritual para ficar vendo Netflix, para ficar no seu isolamento pessoal, para poder fazer suas maratonas de vídeos ou de leituras, porque entendem, fazem um cálculo que aquele retiro ele não é valioso, ou ele não está dentro do interesse dele, ou não tem o luxo, a regalia que ele esperava que um retiro no período de uma folga, de um feriado, de um carnaval, pudesse ter para ele. Perceba, normalmente, são poucos exemplos que eu estou dando, mas normalmente na nossa vida essa é a avaliação que fazemos. Só nos interessamos por aquilo que valorizamos
pessoalmente, aquilo que me traz um valor pessoal. Não me interessa os outros, não me interessa a igreja, não me interessa a obra de Deus, não me interessa a proclamação do Evangelho, não me interessa o discipulado. Eu quero fazer algo na igreja, mas que eu tenha lucro, que eu receba. Irmão, comece a pensar em ser servo. Comece a pensar em fazer as coisas na igreja, fora da igreja, para a glória de Deus, visando a bênção dos outros, não somente o seu próprio lucro. E saiba que certamente, vivendo assim, pensando na bênção dos outros, você será extremamente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Temos que aprender a pensar da forma que Deus pensa, nessa perspectiva da misericórdia. Eu tenho que ter misericórdia dos outros, eu tenho que me alegrar com o crescimento dos outros, eu tenho que proporcionar a alegria dos outros, mais do que muitas vezes a minha própria. E então o Senhor responde a Jonas no verso 9. Então perguntou Deus a Jonas. Deus responde a Jonas com uma pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Segunda vez Deus pergunta: é razoável a tua ira? Só que agora ele complementa: por causa da planta. Então Jonas vivia irado. Quando a vontade dele não era feita, ele ficava irado. Os ninivitas se converteram a coisa maravilhosa, uma bênção. Jonas fica irado e desgostoso. Uma planta morre, não há algo muito agradável para Jonas porque retira sua sombra, ele fica irado também. E Deus pacientemente, misericordiosamente pergunta: Jonas, é razoável a tua ira? Irmãos, quantos de nós ficamos irados por tudo? Se acontece uma coisa boa, não gostei porque não foi do meu jeito. Se acontece uma coisa ruim, não gostei porque realmente é ruim. Ou seja, parece que nunca gostamos de nada, nunca estamos satisfeitos. E a falta de satisfação na vida das pessoas é resultado de não compreender a misericórdia, a compaixão de Deus pelos perdidos ou pelos outros que muitas vezes nos maltratam. Temos que viver em compaixão e misericórdia. Deus, mais uma vez, é misericordioso com Jonas. Ele não mata Jonas, mas ele faz Jonas refletir. Essa tua ira tem uma razão de ser. Essa tua ira é justificável por causa de uma pequena planta. É justificável. Quantas vezes nos iramos por coisas injustificáveis? Quantas vezes ficamos irritadiços, desgostosos da vida por quase nada? Existem pessoas com doenças terríveis, existem pessoas em uma pobreza extrema e muitas delas estão gratas a Deus pelo que têm. Temos que aprender, irmãos, com essas pessoas, a sermos gratos por tudo que Deus tem nos dado, porque isso é graça e misericórdia de Deus, e da mesma forma temos que expressar essa graça e misericórdia para com os outros. A resposta de Jonas foi terrível. É razoável a minha ira até a morte. Jonas diz: é sim, a minha ira se justifica. Jonas está dizendo que Deus está errado e que ele está correto. Nos meus quase 20 anos de ministério, de pastorado, eu me deparei muitas vezes com cenas tristes. E as cenas mais tristes que eu me deparei, que eu considero, foram aqueles irmãos crentes em Jesus, que mesmo ouvindo a Bíblia, naquele momento, recitada por mim, pessoalmente, eles disseram que não queriam fazer a verdade de Deus, não queriam seguir a Bíblia Sagrada. Eles disseram que aquilo ali não funcionava, eles não confiaram na revelação de Deus. Irmãos, quando uma pessoa que se diz crente em Jesus fala isso, é completa derrota, é tragédia total, não há mais esperança, não há mais nem o que dizer, é somente apelar para a misericórdia de Deus. Foi isso que Jonas fez aqui, dentro do contexto dele. Ele disse: é razoável a minha ira até a morte. Jonas disse: eu estou correto em ficar irado com esta planta, eu estou correto com o meu desgosto, estou correto em não ter misericórdia nem do povo, nem da planta e de ninguém, porque para Jonas o que interessava era a vida dele, era o bem-estar dele. Ele não estava se preocupando com as outras pessoas, nem com a glória de Deus. Perceba, Jonas estava quebrando os dois grandes mandamentos aqui dentro do capítulo 4. Ele não estava amando a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu ser, e nem estava amando o seu próximo, no caso os ninivitas. Lembre-se
Ele subiu ali, viu a cidade de Nínive e esperou o que Deus ia fazer com aquela cidade. Ele queria ver a destruição de Nínive. Até o último instante, a esperança de Jonas era que Nínive seria destruída, mas graças a Deus não foi, pela graça e misericórdia do Senhor. Não podemos valorizar aqui somente aquilo que nos interessa. E a última verdade, para finalizar o capítulo 4 de Jonas, esse livro, a última verdade é que devemos ser misericordiosos como Deus. Esse é o nosso padrão. Temos que ser misericordiosos como o Senhor. O Senhor arremata o livro, fecha essa história com os versos 10 e 11, onde Deus sintetiza toda a verdade que Jonas deve refletir e mudar. Olha o que diz Jonas, capítulo 4, verso 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Perceba que nesse capítulo, em todo o desgosto e ira de Jonas, Deus faz 3 perguntas para Jonas. É razoável essa tua ira até a morte? A segunda pergunta: é razoável essa tua ira até a morte por causa da planta? Estou parafraseando aqui. E a terceira pergunta, mais extensa: é razoável, eu estou parafraseando, interpretando, essa tua ira, ou melhor, é razoável você ter compaixão da planta e não ter compaixão daquele povo? Você teve compaixão. São 2 tipos de ira diferentes. A ira que Jonas teve por causa do povo é porque ele não foi destruído. E a ira que Jonas teve por causa da planta é porque ela foi destruída. Então Jonas não estava satisfeito de modo nenhum. Veja que ele estava desregulado na sua misericórdia. Ele tinha compaixão de coisas pequenas que o interessavam, mas ele não tinha compaixão dos outros, de vidas perdidas nos seus pecados. E então Deus faz essa comparação. Jonas, você tem compaixão dessa planta. Essa planta não te custou nada, você não trabalhou para ela crescer. Você só teve um dia de vida com ela. Você nem teve tempo de se apegar emocionalmente a essa planta. Foi só um dia. Ela cresceu, te deu um conforto e logo morreu. E você teve compaixão dela, você teve misericórdia dessa planta, porque ela lhe interessou, obviamente. E agora Deus se coloca como padrão. Deus diz: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas. Muito provavelmente haveriam mais pessoas. Esses 120.000 poderiam muito bem ser somente os adultos. Há relatos arqueológicos daquele período que Nínive tinha mais de 600.000 habitantes naquele período. Muito provavelmente somando outras classes sociais, outras faixas etárias aqui. E esses 120.000 habitantes, ou 600.000 habitantes, eles não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Como assim? Eles não sabiam discernir as verdades espirituais. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado, porque eles não tinham conhecimento de Deus, eles só tinham conhecimento dos ídolos ninivitas. Certamente eles não tinham conhecimento sobre uma família bem ajustada, eles não tinham conhecimento sobre, ou melhor, contra pecados terríveis, pecados de vícios, de drogas que existiam naquele período, naquela época. Os governantes certamente estavam ali dominando com poder e muitas vezes prejudicando as classes menos favorecidas. Ou seja, eram muitos pecados que aconteciam na cidade de Nínive e eles não tinham sabedoria para sair daquele redemoinho, daquele funil de pecados. E então Deus teve misericórdia, manda um profeta para que abra o entendimento deles, eles venham a crer no Senhor Jesus Cristo, venham a ser salvos e andem no caminho correto ali. Deus mais uma vez faz essa pergunta a Jonas, agora que é uma pergunta muito mais elaborada. Deus compara nesta pergunta a compaixão de Jonas e a compaixão de Deus. Jonas teve compaixão de uma planta que lhe interessava. Deus teve compaixão de um povo inteiro. Perceba o quão é distante a compaixão humana da compaixão divina. E nós temos que buscar a compaixão divina. Irmãos, nós temos
compaixão do nosso carro que é arranhado, que é quebrado. Nós temos compaixão das nossas coisas, de um equipamento, de um livro, de um objeto. Nós temos cuidado com aquele objeto, prezamos pelas nossas coisas materiais. Mas quando se refere a uma pessoa, nós tratamos mal, nós não cuidamos bem, mesmo que seja uma pessoa que nos fez o mal. Percebe a inversão de valores. Isso deve ser avaliado na nossa vida, deve ser mudado no nosso coração. Não podemos ser como Jonas, valorizar somente o que nos interessa. Nós temos que valorizar aquilo que está no coração de Deus. Deus quer a conversão dos perdidos, e essa é a mensagem missiológica, missional do livro do profeta Jonas. Deus quer que nós estejamos amando os que estão perdidos nos seus pecados. Toda vez que você olhar para alguém perdido, aquele que não é cristão e que lhe faz o mal ou não lhe faz o mal, mas vive em orgias, em bebedeiras, em fraudes, em corrupções, lembre-se, ele está perdido, ele está no inferno. Então nós temos que amá-lo, cuidar dele no sentido de levar o evangelho com boas obras, ajudá-lo quando for necessário, mostrando um pouco da compaixão de Deus para aquela pessoa através das nossas vidas. Essa é a mensagem do livro do profeta Jonas. É isso que o Senhor quer de nós. Jonas, ele é o tipo de pecador como eu e como você. Ele é o tipo de pecador. Ficamos felizes quando a bênção é para nós e irados quando a bênção é para os outros. Não podemos ter esse tipo de pecado em nossas vidas. Deus, irmãos, é o nosso padrão de misericórdia. Esse livro foi encerrado com uma pergunta. E você pode ter percebido, creio que você percebeu na leitura desse capítulo, que Jonas não responde. Realmente ficou em aberto. Cremos que Jonas foi quem escreveu esse livro. E Jonas manteve a estrutura do livro, certamente para a glória de Deus, por ter sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi orientado por Deus para escrever o livro do jeito que está aqui. Veja que no capítulo 2 é um capítulo extremamente poético, enfatizando o arrependimento de Jonas. E no capítulo 4, no final do livro, não há uma conclusão fechada. Fica em aberto. Por quê? Porque Deus quer que nós reflitamos a partir dessa pergunta. Deus quer que reflitamos se a nossa misericórdia é como a de Jonas ou como a de Deus. Se estamos tendo compaixão das pequenas coisas que nós valorizamos, as coisas materiais da nossa vida, ou se estamos tendo misericórdia das almas perdidas, como Deus tem misericórdia delas. Deus quer que reflitamos, Deus quer que tomemos uma atitude. O livro não deixa escrito o que Jonas fez, mas a atitude de Jonas mostra o que ele fez. Certamente entendemos que foi Jonas que escreveu esses 4 capítulos, esse livro, o livro do profeta Jonas. E para escrever esses 4 capítulos, perceba que ele apresentou todos os seus pecados, ele apresentou o seu arrependimento, ele apresentou um lado que nós temos medo de apresentar, né? Pecados terríveis. É um pecado de uma pessoa extremamente egoísta, que se apega a uma plantinha que lhe trouxe um prazer momentâneo, mas que não tem apreço, melhor dizendo, não tem compaixão e misericórdia de um povo perdido. Jonas não se alegrou com a conversão daquele povo, e Jonas registrou no livro. Isso é sinal de quê? Isso é sinal de arrependimento. Quando nós confessamos os nossos pecados, principalmente de modo público, isso é um grande sinal de arrependimento e de conversão da nossa atitude de pecado. Por isso entendemos que Jonas deixou esse livro em aberto, para que todos nós refletíssemos sobre a misericórdia que estamos vivendo. Misericórdia, compaixão das coisas materiais que nós valorizamos e que nos trazem um benefício, ou misericórdia e compaixão dos perdidos, dos inimigos, daqueles que estão longe de nós. Jonas se arrependeu, ele registrou esta verdade aqui, dando sinal de que arrependeu-se do seu pecado e que aprendeu a sua lição de valorizar os povos perdidos. Irmãos, que nós tenhamos misericórdia como Deus teve misericórdia. Para finalizar, deixe-me só recapitular grandes verdades que aprendemos no livro de Jonas. A primeira delas, Deus é extremamente soberano. Ou melhor, Deus é soberano. E na soberania de Deus, Ele criou uma tempestade
para ensinar lições a Jonas, trouxe um peixe grande para engolir Jonas e preservá-lo daquele afogamento. Deus converteu os marinheiros idólatras, Deus converteu toda uma cidade de ninivitas idólatras. Deus teve misericórdia de Jonas, aconselhou Jonas através de perguntas para que Jonas refletisse. Esse é um excelente método de aconselhamento, através de perguntas, para que a pessoa mesmo reconheça seu próprio pecado, principalmente quando ela está muito perdida. Veja quantas características de Deus nós aprendemos aqui. Um Deus soberano sobre os elementos da natureza e sobre a vida das pessoas, um Deus misericordioso, um Deus salvador. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é o nosso modelo, Ele é o principal personagem do livro do profeta Jonas e é a Ele que nós devemos seguir. Aprendemos também de um modo bem específico sobre misericórdia, termos misericórdia das pessoas, amar as pessoas. A misericórdia é uma expressão do amor, temos que ter misericórdia, perdoar aqueles que nos magoam, temos que dar o perdão, isso é um tipo de misericórdia ali, uma expressão do amor também. Temos que ter misericórdia dos perdidos nos pecados, misericórdia do ímpio que recebe uma bênção, nos alegrarmos com os irmãos que são abençoados, mesmo que nós não tenhamos recebido uma bênção. Temos que viver assim nesta misericórdia. E por fim, temos que aprender mais sobre missões. Ser como Deus, buscar ser como Deus, ter a misericórdia de Deus nos leva a amar o perdido. Há quanto tempo faz que você não prega o evangelho para um perdido? Leva Jesus para aquela alma que está longe do Senhor e certamente está sofrendo nos seus próprios pecados. Irmãos, que Deus nos abençoe, que sejamos misericordiosos como Deus é misericordioso, ou pelo menos o mais próximo disso, e aprendamos as verdades específicas, 3 verdades específicas do capítulo 4. Não podemos viver sem misericórdia dos perdidos, não podemos viver valorizando somente o que nos interessa. Precisamos viver sendo misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Encerramos assim o livro do profeta Jonas. Que o Senhor nos abençoe com estas verdades e aprendamos mais sobre Deus e cresçamos mais no conhecimento do Senhor para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesse instante. Senhor, muito obrigado por Tua graça e misericórdia e pelo Teu amor para conosco. Obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada neste livro, que nos traz ensinamentos tão profundos, tão claros, tão simples, mas tão complexos de serem resolvidos nas nossas vidas. Nos fortalece, ó Pai, para que fujamos, Senhor Deus, desse egoísmo, desse interesse pessoal, valorização pessoal das coisas que nos interessam. Abre a nossa mente e coração, Pai amado, para termos essa misericórdia que o Senhor tem e esse tamanho amor e graça que o Senhor dispensa para com as pessoas. Pai amado, te suplicamos mais uma vez pelos enfermos, cuide de todos aqueles que têm sido contaminados. Abençoa, Senhor Deus, para que a nossa cidade não sofra tanto. Abençoa para que o nosso país, Senhor Deus, os governantes tenham lucidez e a saúde, ó Pai, possa dar de conta. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, obviamente além de um milagre para o nosso país e o nosso planeta. Pedimos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até breve.